prazer receber todo mundo aqui. A gente vai começar a movimentar bastante campus, então é muito bom receber todo mundo aqui, conhecer mais esse espaço, né, viver mais esse espaço aqui também. Então, agradecer a todo mundo da GX2, nosso parceiro desse evento, também chamar aqui a Lê, e agradecer especialmente também ao Luiz, nossos convidados. Então tá. Oi, gente, tudo bem? A gente queria primeiro agradecer a presença de todo mundo aqui. Esse assunto que a gente vai falar hoje é um assunto muito importante aí no cenário que a gente vive e que não é muito falado. Então, a gente espera que todos consigam tirar algum aprendizado de vida e de carreira hoje. E é isso. Luiz, vou te passar a palavra. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, muito obrigado pela presença de todos aí. Queria agradecer também ao pessoal da GX2, né, pelo apoio de trazer essa palestra aí, contar um pouco da minha trajetória profissional, pessoal. E agradecer a todos vocês, que eu sei que o dia é corrido, todo mundo, né, tinha uns minutinhos para escutar um pouquinho da história. Espero que vocês gostem. Estou um pouco ansioso, porque faz tempo que eu não faço uma palestra presencial, fazer só uma virtual. E vão já, desde já, anotando assim, as perguntas, não se acanhem. Pode perguntar de qualquer coisa, particular, pessoal, profissional, para que no final da apresentação vai ter um pouquinho de perguntas e respostas. Beleza? Então tá. Vamos lá. Vou passar. Então tá, pessoal. Prazer. Meu nome é Luiz Felipe Alimari, tenho 43 anos. Eu sou engenheiro de software da Dell Technologies. Eu sou membro do core team do TrueAbility, que é um grupo de afinidades para pessoas com deficiência da Dell Technologies. Eu trabalho no time de engenharia de performance desde 2010, onde a gente testa diversas aplicações no mundo inteiro, né? Mas hoje o foco não é esse, então mais pra frente a gente pode falar disso também. Eu sou filho da Tânia, do Dácio, e da minha irmã Caroline, que está aqui na plateia, inclusive. E sou marido da Kelly também, que está aqui na plateia. Então tá. Além do que, né, eu sou painelista, como vocês podem perceber. Sou embaixador da diversidade e da inclusão. Eu amo viagens também, que é um tema que eu vou abordar um pouquinho. No qual eu escrevo o maior site da América Latina de viagens e milhas, que é o Passageiro de Primeira. Comecem a seguir aí, que é bem bacana. E além do que, também escrevo reviews de acessibilidade para o Passageiro sobre Rodas, que é um projeto pessoal. É isso aí. E vocês, como podem perceber, né, eu sou cadeirante, né, e tenho o AMI. O que é AMI? O que é AMI? É a minha patologia, tá? Ela é a amiotrofia muscular espinhal. É uma doença rara, neurodegenerativa e progressiva. Ela tem alguns tipos, né? A minha é a tipo 3. Não é a mais severa, mas também tem um pouco de dificuldade. Na minha época, né, que eu sou de 79, não havia diagnóstico tão fácil como tem hoje, com a ajuda da tecnologia e o avanço da medicina. Então, eu fui diagnosticado somente em 84, quando eu tinha 4 anos. Tive que fazer diversos exames, teve que ir para os Estados Unidos, voltar exame, demorou quase um ano isso. Hoje, com a tecnologia, né, vai em minutos, em um dia, em 2 dias, a gente já sabe o resultado de exames. O que acontece? Essa é uma doença que, com o passar do tempo, vai perdendo a força muscular. E eu descobri com 4 anos, pelo fato que meus pais observaram um pouco de diferença na minha marcha perante a minha irmã, que está aqui, inclusive a Carol, que ela tem 11 meses mais nova que eu. Então, eles começaram a observar algumas coisas que estavam diferentes e foram procurar os médicos, e nisso conseguiram identificar naquela época. Sendo que, na época, deram expectativa de vida para mim de 15 anos. E hoje estou aqui com vocês, graças a Deus. Mas, como eu falo, eu tive a oportunidade de caminhar até meus 10 anos. Quando eu fiquei com 10 anos, eu virei cadeirante. E desde os meus 18, 20 anos, eu estou na mesma situação. Para quem não entende muito, é como se fosse um tetraplégico. Eu tenho pouco movimento, mas ainda consigo fazer algumas atividades. Mas, para mais pessoas mais leigas, assim, é como se fosse isso. Então, hoje, já existem diversos tipos de testes para identificar essa patologia. Na minha época, não existia nem o teste do pezinho, por isso que demorou um pouquinho mais para ser diagnosticado.
Hoje a gente pode fazer teste genético, né, antes de engravidar, ou caso não tenha feito, pode ser durante a gravidez mesmo, pela barriga da mãe. E também o teste do pezinho já é incorporado pelo SUS. Isso é um grande avanço que antigamente não tinha. E sobre medicação, não existia nenhuma medicação até 2017. E quando foi lançada nos Estados Unidos a primeira medicação para a patologia, ela se chama Esperança em português. E em 2018 ela foi incorporada no SUS aqui no Brasil. Foi uma luta, a gente conseguiu bem rápido, porque normalmente demora muito mais tempo para incorporar uma medicação na Anvisa. Porém, é a medicação mais cara do mundo, tá? Ela é em torno de... Na época era R$1 milhão a cada aplicação, hoje está em torno de R$200 mil cada aplicação. Ela é uma vacina que tem que tomar a cada 3 meses por resto da vida. O que essa vacina faz? Ela estabiliza a doença e recupera alguns movimentos. Eu, como sou adulto, é um pouco mais difícil de conseguir, porque eu disse que eu não estava na bula da medicação, mas enfim, estou quase conseguindo via judicial. Em breve, trago mais notícias para vocês. Logo vou conseguir, com certeza. O que é capacitismo? Hoje em dia a gente escuta muito essa palavra, capacitismo, né? Eu sempre gosto de fazer um slide para falar um pouco disso. Capacitismo, né, é a ideia de que pessoas com deficiência, né, são inferiores àquelas sem deficiência. Tratada como anormais, incapazes, em comparação com o referencial definido como padrão, ou seja, fora da caixa, fora do padrão. Então, isso é capacitismo. Eu sempre gosto de trazer para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, a transformação digital na vida no PCD. Esse é o foco hoje que a gente vai conversar um pouquinho. Tem para vocês vários assuntos. Por exemplo, tecnologias assistivas, tá? A cadeira de roda é uma tecnologia assistiva. Muitas pessoas, quando olham uma cadeira de roda, acham que é uma barreira, é um problema. Mas para nós cadeirantes, a cadeira de roda é uma forma de liberdade. Porque graças à cadeira de roda eu estou aqui hoje. Graças à cadeira de roda eu pude estudar, pude passear, pude viajar, pude desbravar esse mundo inteiro. Então, para a gente que é cadeirante, ou para a pessoa com deficiência, a cadeira de roda não é um limitador. A cadeira de roda é uma tecnologia assistiva muito útil, faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, hoje existem diversos tipos de cadeira de roda, desde essa minha mais velhinha aqui, com o meu chinelo velho, como eu falo, mas cadeiras de rodas automatizadas, cadeiras de rodas que a pessoa fica de pé, cadeiras de rodas que anfíbias que podem entrar na água, enfim, diversos tipos de cadeira de roda. Outra tecnologia assistiva que eu uso também no meu dia a dia, muito importante, é o teclado virtual. Pelo fato de eu não conseguir digitar, mas eu utilizo o teclado virtual para tudo. Para fazer todas as minhas programações, que é o meu trabalho no dia a dia, escrever e-mails, trabalhar, enfim, assim como o mousepad do computador. Mas também, né, existem diversos outros tipos de tecnologias assistivas. Tem, por exemplo, um óculos mouse, que é bem bacana, que é uma startup brasileira, que ele consegue usar o mouse tanto no computador como no celular. Então, isso é uma tecnologia bem bacana. Uma outra coisa que a maioria das pessoas não sabem, né, principalmente vocês, acredito que a maioria trabalha com tecnologia, que apenas 0,46 dos sites são adaptados para pessoas com deficiências. Imagina, no mundo da internet, que é magnífico, gigante, somente 0,46% dos sites são adaptados, são totalmente acessíveis para PCDs. O que eu quero dizer acessíveis? Por exemplo, exemplos de ajuste de contraste, tamanho de fontes, aplicação de cores e etc. E aqui eu trouxe para vocês uma coisa bem bacana, que é um projeto da Dell, que é o LEAD, tá? Que está bem na tela embaixo ali. É o LEAD Fortaleza, um projeto da Dell. É um site para desenvolvimento de pessoas com deficiências, tá? Focado nelas, que tem diversos cursos, desde full stack, lógica de programação, várias linguagens de programação, cursos de línguas, e esse site é totalmente acessível, tá? Inclusive ele tem um intérprete virtual de Libras. Para as pessoas surdas podem acessar ele e conversar com o Stuart, que ele é um intérprete virtual de Libras, é muito bacana, vale a pena vocês conhecerem, o projeto LEAD. Procurem, que é muito bacana. Outra coisa que eu acho muito legal também, né, é a tecnologia 5G que está aí chegando, junto com as casas inteligentes. O que quer dizer isso? Quem hoje em dia que não tem em casa uma Alexa, um Google, ou no celular a Siri, né, que facilita muito a nossa vida.
Graças à inteligência artificial e ao machine learning, hoje isso é possível. Por que eu digo isso? Por exemplo, antes a minha esposa estava comigo em casa e tinha medo de ficar sozinha. Ah, acontece alguma coisa? Não tem problema nenhum. Hoje com o Alexa ou com o Google, eu acendo uma luz, eu mudo uma TV de canal, eu posso fechar a porta, eu posso fazer inúmeras coisas dentro de casa. Inclusive fazer chamadas de vídeo, chamadas de áudio, conversar pelo WhatsApp, totalmente. Então isso é uma liberdade. A gente que trabalha com tecnologia, vocês não têm noção onde chega isso. É muito bacana, a tecnologia transforma as vidas. Então é uma coisa que é uma tecnologia assistiva que graças à transformação digital realmente mudou a vida do PCD. Isso é um marco antes e depois. Podem ter certeza disso. E uma outra coisa que eu acho muito bacana, tá? Não sei se vocês lembram do Steve Hawking, né? Que todo mundo deve ter conhecido. Ele usava um sintetizador de voz, né? O que era isso? Ele tem, para quem não sabe, o Steve Hawking teve ela. Ela é uma parente da minha patologia, que se chama esclerose lateral amiotrófica, e ela, conforme foi passando o tempo, a pessoa perde inclusive a voz. O que não acontece com a minha, mas na dele aconteceu. Em certo momento da vida dele, a IBM desenvolveu para ele uma máquina, que era um sintetizador de voz, na qual ele conseguia falar. Então, ele, através dos olhos, fazia uma loja de programação e ele conseguia falar. Vocês lembram disso, né? Quem conhece o Steve Hawking. E o mais legal de tudo é que agora, só que era uma voz robotizada, né? Era um robô falando, mas na época a tecnologia já ajudou bastante. O que a transformação digital fez? Lá na Dell a gente fez um projeto agora, que se chama You Always Be Me. É um projeto da Dell com parceria da Intel, tá? Que é um livro onde a gente grava a voz da pessoa. E fica, é um banco de dados de voz. O que acontece? Se a pessoa tem essa patologia, alguma patologia neurodegenerativa que vai perder a voz, ela acessa esse conteúdo antes de perder a voz, obviamente, e ela grava todo um livro contando uma história. E pode usar a própria voz depois para conversar nesse sintetizador de voz, assim como, por exemplo, se eu tivesse um filho agora, pequeno, e fosse perder a voz, o que aconteceria? Meu filho nunca teria me escutado. Vai ter um vídeo, um WhatsApp, alguma coisa, mas no dia a dia não escutar. E com essa tecnologia, que a gente tem parceria junto com a Intel, agora não acontece mais isso. Então, claro, é ruim perder a voz, mas graças à transformação digital, como eu falo, a vida do PCD nessa questão dessas doenças é muito bacana. E uma outra coisa, né, que muita gente não sabe, ou não se dá conta, por exemplo, é que em todo esse avanço da transformação digital, tem uma das características, é o reconhecimento facial, ele não é uma ferramenta inclusiva. A gente não se dá conta, né? Eu mesmo também não dava conta, porque eu utilizo, porque a minha patologia permite utilizar. Mas, por exemplo, uma pessoa cega, como é que ela vai ter um reconhecimento facial? Como é que ela vai abrir um celular com iOS ou Android, tanto faz? Tem pessoas cegas, inclusive, que fazem cirurgia para tirar os olhos. Então, é uma coisa que é uma tecnologia extremamente utilizada hoje, só que nós somos desenvolvedores, a maioria, assim, trabalhando com isso, temos que sempre pensar numa alternativa, porque tem pessoas que não vão ter como utilizar essa tecnologia oficial. Inclusive, hoje em dia tem catracas, tem algumas coisas. Como é que as pessoas cegas vão fazer, né? Para passar. Mas, enfim, isso é uma coisa. E pensando nisso, surgiu esse ano, né? Porque muitos bancos digitais estão utilizando o reconhecimento facial, desde a abertura de contas até transações financeiras. E no Brasil lançou agora, faz mais ou menos um mês, não sei se vocês já ouviram falar, o Parabank. O Parabank é o primeiro banco mundial com foco em pessoas com deficiência. Não que ele seja somente para pessoas com deficiência, mas o foco dele é para o público. Então eles pensaram nisso e trouxeram esse viés, né, dizendo que o reconhecimento facial não tem como todo mundo utilizar. E eles sabem, né, que pessoas com deficiência são consumidoras carentes de produtos e serviços acessíveis. Pensar em produtos e serviços para esse público é super essencial. Então, acho que eles saíram na frente. É o primeiro banco do mundo. Tem grandes bancos hoje digitais que já estão falando com eles para fazer a mesma coisa, para poder incluir quanto mais pessoas.
Porque, como eu digo, né, a transformação digital é uma jornada contínua, mas ela não vai avançar se não for centrada nas pessoas. Nada adianta ter a tecnologia se não tiver pessoas, certo? É mais ou menos isso aí. Quem determina, agora eu quero fazer uma brincadeira para vocês, quem determina o que um PCD pode fazer? Que tipo de atividade um PCD pode fazer? Realizar? Todas. Basta ele ter uma tecnologia, uma condição, ele querer, mas todas. As empresas realmente querem contratar PCDs? O que você acha? A grande maioria das empresas, na verdade, do Brasil ainda não estão preparadas para a contratação, inclusão e principalmente do protagonismo da pessoa com deficiência. As empresas, mas uma coisa que eu digo assim, é claro, essas empresas vão ficar para trás. Eu sei que a GX2 não é assim, que ela inclusive está me trazendo, inclusive acredita muito na diversidade e na inclusão, então de parabéns, mas as empresas do futuro são inclusivas. Elas são inclusivas. Tem pesquisas mostrando isso, mais para frente eu vou falar. E o investimento em tecnologia, né, e ambientes acessíveis, transporte com acessibilidade, equipamentos adaptados, tudo isso ajuda a determinar o que o PCD pode fazer também. Porque sem isso não tem como sair de casa, por exemplo. A inclusão não se faz sozinho, né? Os aliados são necessários. Aqui, enquanto vocês vão olhando a diversidade, impulsiona os negócios e a transformação digital. Enquanto vocês vão dando uma olhada nos números aqui, né, que eu trouxe para vocês, que são tudo coisas recentes, assim, de grupos importantes da Forbes, Google, Gallup, enfim, eu queria dizer para vocês que atualmente, né, nós somos 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Esse número representa 8,4% da população e tende a aumentar, segundo as pesquisas, porque tem amigos meus, por exemplo, que eu conheço que viraram PCD da noite para o dia. Claro que eu não quero isso, não desejo para ninguém, mas a gente nunca sabe. Tem uma amiga minha que saiu para ir numa balada, não bebeu, voltou de Uber, foi atravessar a rua e um táxi atropelou ela. Ficou PCD. E assim por diante, né? A gente nunca sabe. Então esse número, infelizmente, vai aumentar. Por isso que a gente tem que estar preparado para ajudar cada vez mais pessoas a transformar vidas, né? E, como eu falei, desses 8,4% da população, sendo que somente 441 mil pessoas PCDs estão empregados formalmente, com carteira assinada. Vocês têm noção que 440 mil pessoas, de 8,4%, representa menos de 1% da população. Ou seja, 0,6% da população PCD tem emprego formal. Eu me considero um privilegiado nesse meio, porque realmente não é fácil. As empresas não estão realmente preparadas, não são todas preparadas, mas muito pela questão da dificuldade de encontrar profissionais no mercado que a gente escuta, né? Como é que a gente vai encontrar um profissional capaz, a tal da capacitação para botar naquela vaga? Mas a gente também, por isso que eu sou muito a favor, como a gente pode acelerar a transformação digital para PCDs. Uma coisa que eu bato a tecla muito forte. Por exemplo, com a criação de vagas afirmativas. Tá? Eu sou muito a favor das vagas afirmativas. Tem muita gente que fala a mim, assim é fácil passar no concurso. Aquela vaga afirmativa para isso. Mas vocês não têm noção da importância das vagas afirmativas. Pelo menos esse é o meu ponto de vista, né? Visto que, por exemplo, na década que eu estudei, por exemplo, lá na década de 80, 90, final dos anos 2000, não era somente a questão de ter uma escola adaptada, ou chegar na escola ou algum ambiente. Por exemplo, para sair de casa já era uma batalha. Se eu não tivesse meu carro próprio, ou a minha família pudesse me ajudar, pegar um ônibus naquela época, de 80, 90, não tinha como. Era uma coisa impossível. Hoje ainda é difícil. Por exemplo, para você ter noção, naquela época só existia uma linha, onde eu moro aqui em Porto Alegre, só existia uma linha do transporte que fazia a rota e tipo 2 horários por dia. Então, por exemplo, se eu estudasse na URGS, que são aqueles horários loucos, por exemplo, eu não teria como ir e voltar.
Então a gente não pensa isso, por isso que as vagas afirmativas começam desde lá de trás. Porque não adianta querer comparar, por exemplo, o Alimari com a minha esposa Kelly. Tá? Ela não é PCD, é uma pessoa sem deficiência. E eu sou uma pessoa com deficiência, claro. Só que a gente não pode querer, claro que a gente somos iguais. Eu bato muito nessa tecla. Só que tem coisas que são desiguais. Por isso que as vagas afirmativas são. Ela, por exemplo, não tinha problema de pegar uma carona com alguém, chegar atrasado, sair correndo, pegar um transporte, chegar na faculdade. Já pra gente demora um pouco mais, se a gente quer PCD, né? Então, isso é um dos maiores problemas. O transporte público, desde sair de casa, daí chegava na faculdade, não tinha às vezes a sala adaptada, não tinha às vezes uma tecnologia assistiva que pudesse ajudar, não tinha às vezes um banheiro adaptado. E que nem eu voltando ao transporte, muitas vezes também quando um PCD, não sei se vocês já andaram de bus por aí, alguma vez na vida, que a gente como andou, quando para pegar um PCD na parada, o que acontece muitas vezes? As pessoas dizendo antes com putz, vou me atrasar. Vou perder 5 minutos. Mas não sabe que aquela pessoa ali está passando o maior perrengue para chegar ali, para tentar chegar na faculdade de tempo. Enfim, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? Mas, que nem eu falo também, o importante das vagas afirmativas. Hoje em dia, com a tecnologia assistiva, a educação para os PCDs vai melhorar muito. Pelo fato que hoje em dia é mais fácil de estudar. A pandemia mostrou isso para todo mundo, né? Em 2, 3 dias, todo mundo foi para casa. As escolas tiveram que se adaptar para o home office. Todo mundo teve que estudar de casa. Então, hoje, as pessoas com deficiência têm condições de se desenvolver. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade de sair. Bom, se não quer ir todo dia na faculdade, pode fazer um pouco em casa, um pouco na faculdade, modalidade híbrida, o colégio também, cursos de línguas também. Então, isso acaba facilitando o PCD. Daqui a 10 anos, podem ter certeza que vai facilitar bastante. Além do que os cursos de tecnologia tem muitos pela internet, né? Hoje em dia, sim, quem quer estudar, dá uma googleada e consegue. Mas antigamente era bem difícil de qualquer outra. Que nem eu digo, não tem como comparar o Alimari com a Kelly, que é a minha esposa. Porque ela teve umas oportunidades de chegar na frente, por isso que as vagas afirmativas são importantes. Quando vocês verem alguém falar, mimimi, vaga para negros, vaga para PCDs, as vagas afirmativas, não, pensem um pouco antes de fazer o julgamento, sabe, aquele pré-julgamento que a gente tem. Porque realmente tem um motivo, entendeu? Por isso que eu bato muito nessa tecla e acho muito importante. Então, espero que a tecnologia, né, que impulsiona os negócios, a transformação digital, vai ser um aliado do PCD, já é, na verdade, desde a pandemia. Hoje as empresas estão começando a contratar mais PCDs devido à pandemia, que estão trabalhando remoto. Só que ao mesmo tempo que contrata, elas também não podem dizer, agora eu vou contratar PCD para botar ali cumprir cotas, que a lei brasileira da inclusão. Só que eu não posso só contratar o PCD e deixar ele em casa também. A gente tem que tentar trazer ele para a empresa também. Vamos fazer a empresa acessível para ele. Não é porque tem essa oportunidade hoje de trabalhar de casa, não, vamos ficar só em casa. Vamos deixar de é uma forma de excluir também. Tem os dois lados. Vai ser mais fácil de contratar, mas ao mesmo tempo tu acaba excluindo, porque eu vou deixar ele lá no cantinho dele, vou contratar só por causa daquela vaga e deu. É uma coisa que a gente tem que pensar. Entendeu? É isso aí. Então a gente também tem que ter treinamentos específicos, claramente, espaços acessíveis, investimentos em ferramentas assistivas, desenvolvedores com uma cabeça lá na frente. Isso é muito importante. O cara que é o dev tem que pensar sempre nisso, entendeu? Porque, como eu digo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente hoje em dia sempre conhece alguém que tem alguma deficiência, alguma coisa. Ou a gente, quando vai ficar mais velho também, vai ter uma dificuldade. Então, a gente tem que pensar nisso. A tecnologia está aí para revolucionar. E a transformação digital para ajudar. E uma coisa que é muito importante, né, é preparar líderes inclusivos. Uma coisa que já aconteceu comigo e acredito que algumas pessoas acontecem, é do nada, quando a empresa de repente cai um cargo de liderança para uma certa pessoa. Quem nunca viu isso? Que as empresas grandes acontecem umas modulações, só que essa pessoa nem sempre está preparada para trabalhar com diferenças, com pessoas diferentes. Não sabe incluir. Muitas vezes é muito difícil, porque realmente não é fácil. Então, ter um líder que saiba incluir é muito importante. Porque tem que perguntar, tem que estudar, tem que saber como incluir. Uma pessoa com deficiência não é um livro de 7 cabeças, entendeu? Mas muitas pessoas, não somente deficiência, que eu falo,
Eu falo todas as vagas afirmativas, grupos de diversidade, o líder tem que saber incluir, que realmente não é fácil. Então, por isso que também sou muito a favor dos grupos de afinidade nas empresas, que acabam mostrando e trazendo a diversidade para dentro do ambiente de trabalho. E, que nem eu falei, né, a importância do home office realmente é uma coisa que vai mudar a chave para todo mundo na tecnologia, para o PCD principalmente. Então tá, agora que eu falei um pouco de trabalho, vamos falar do protagonismo do PCD. Eu, como falei para vocês, né, eu adoro viajar, falei lá no começo. Só que nem assim, vocês hoje vão viajar, por exemplo, a Ivy quer viajar agora para Cancún. O que ela faz? Entra no Google, bota lá Cancún, tempo, previsão do tempo, hotel, transporte. Vocês já pensaram pararam para pensar como é que é o PCD? Tu bota lá Cancún para PCD. Aparece uma foto PCD na rua. Vai procurar um hotel. O hotel é adaptado. Daí chega lá, não é nada de adaptado. Tipo, o hotel se acha que é adaptado, por exemplo. E nisso, né, eu sempre gostei de viagem. Eu resolvi criar um Instagram, um blog, na verdade, que se chama Passageiro sobre Rodas, que é um projeto meu. Nas minhas horas vagas, sempre quando dá, eu gosto de viajar, para fazer um review sobre acessibilidade, transporte, hotéis, viagens, dentro do avião também, mostra assim, enfim, mostra tudo relacionado a viagens para pessoas com deficiência. Porque meu intuito com isso é que cada vez mais pessoas com deficiências possam também desbravar o mundo e conhecer, mesmo com perrengue todo mundo passa, não é porque é cadeirante ou tem uma necessidade, todo mundo passa um perrengue numa viagem. Quem nunca passou um perrengue numa viagem? Uma barreira cultural, uma barreira de língua, se meteu numa roubada, foi assaltado, perdeu o passaporte, enfim, todo mundo tem um tipo de dificuldade. Mas para o PCD, às vezes, é um pouco maior, principalmente de encontrar conteúdo na internet, mesmo com tanta tecnologia, né? Isso é uma coisa que eu gosto bastante, então procuro ajudar. Então, vou mostrar para vocês algumas fotinhas aqui. Essa foi uma das primeiras viagens que eu fiz internacionais. Foi para Paris, né? Paris, como vocês devem imaginar, é uma das cidades mais visitadas do mundo, né? Se não me engano, é a terceira ou quarta mais visitada do mundo. E quando eu cheguei em Paris, né? Naquela época não tinha na internet, no celular, tá? Ainda tinha o guia na mão, não dava para usar o Google Maps ou alguma coisa do tipo, não existia Uber, enfim, não, então era uma época mais atrás. Eu cheguei lá e falei, não, Paris, né, primeiro mundo, dá super bem, certo? Cheguei lá, quando eu fui pegar o metrô, beleza, peguei o metrô, fui na Torre Eiffel, tinha acessibilidade, achei bacana, podia ir até o segundo andar da Torre Eiffel, só que parou no segundo, terceiro não dava para ir. Mas tudo bem, a gente se contenta com algumas coisas. A gente sabe que vai melhorar. Até porque é uma obra antiga que não tem como adaptar tudo. A gente entende isso também, né? Tem coisas que não tem como fazer. Beleza, dei uma volta depois da Torre Eiffel, ali pela Champs-Élysées. Quando eu fui voltar para casa, peguei o metrô. Para casa não, para o bairro que eu estava, que era Bastille. Fui pegar o metrô. Peguei. Só que teria que trocar de metrô durante o percurso. Quando eu troquei de metrô, nenhuma estação acessível. Nada de estação acessível, eu fiquei acho que quase 3 horas embaixo da terra, tentando achar uma estação acessível perto onde era o meu hotel. Nisso, começou a bater aquele desespero, que já era 11h30 da noite, e nada de encontrar, nenhuma informação. Fui no guichê central de Paris, da estação de metrô, nem eles sabiam informar. Daí a que tinha estava quebrada, o elevador estava estragado, enfim, pouquíssimas estações. É uma cidade muito antiga e a parte do metrô realmente deixa a desejar. Nisso, não pensei 2 vezes, pedi ajuda com umas pessoas na estação e foi lá eu subi 60 degraus de cadeira de roda. Coisa que eu já fiz várias vezes na vida. Mas, então a gente sempre acha, não tem perrengue sim. Paris, primeiro mundo, tem perrengue. Aqui é uma foto que eu gosto de mostrar também, que é na Cordilheira dos Andes. Não sei se alguém de vocês já foi para o Chile lá, para o Vale Nevado. Uma coisa que a maioria de vocês não devem saber, mas 90% dos cadeirantes, principalmente pessoas com deficiência cadeirantes, odeiam frio, detestam frio, é o inimigo. Para a gente, frio é o inimigo. Pelo fato que a gente não se movimenta muito, então a circulação sanguínea é menor e a gente sente muito mais frio.
Por exemplo, quando está 10 graus para vocês, para a gente é como se tivesse zero. Então, nosso frio é 10 vezes maior. A gente detesta frio. Mas mesmo assim, a gente também tem aquele sonho de ver como é que é neve. Quem não quer conhecer neve? Quem já viu neve sabe como é que é a sensação legal. Mas quem nunca viu neve tem aquela vontade de, quero conhecer neve, né? Quero ver se é fofinha, quero fazer um bonequinho de gelo, quero tocar na namorada, na amiga, enfim. A gente tem essa vontade. Enfim, eu também tinha esse desejo. Apesar do frio, que eu detesto, e continuo detestando, eu fui lá e disse, não, vou encarar aquelas várias curvas que tem para subir a Cordilheira dos Andes, e cheguei no Vale Nevado. E cheguei no dia que cheguei um dia lindo, tinha sol. Quando eu estava lá, de repente começou a baixar uma nevasca e nevou muito, mas muito mesmo. Mas pela minha grata surpresa, era tudo acessível. É uma surpresa muito boa. Tô desde o transfer ali que dava para ir para uma estação de esqui para outra, cabe a cadeira de roda dentro. Essa foto retrata tudo. Todos os restaurantes, bares lá do Vale Nevado, eu tô falando, né, que é onde eu fui, eram acessíveis. Inclusive, banheiros também tinham bem, então não tinha só um, dois, tinham vários banheiros. E o mais legal de tudo, para aquele cadeirante que se movimenta e é mais radical, né? Tipo o Fernando Fernandes, assim, que gosta de loucuras, tinha esqui adaptado. Se o cadeirante quisesse andar de esqui, tem a possibilidade. Então é uma coisa que não se encontra muito, né? Mas então foi uma grata surpresa para mim, eu gosto de retratar isso aí. Aqui, né, Nova York, Nova York. Estados Unidos, para o cadeirante, é a Disney. É uma verdadeira Disney mesmo. Para a pessoa com deficiência em si. Porque lá realmente pode ter 300 defeitos em algumas coisas para algumas pessoas, mas em termos de acessibilidade funciona tudo. Isso assim é algo incrível. Então, Nova York não tem muito o que falar. Nova York é incrível, linda, maravilhosa. E para nós cadeirantes, tipo, uma sensação incrível. Continuando nos Estados Unidos, né? Quem aqui conhece Chicago? Conhece alguém que conhece Chicago? Chicago é incrível. É incrível, assim. Se tem um lugar no mundo, se eu pudesse escolher para morar o resto da minha vida, seria Chicago. Pelo fato que Chicago, né, Chicago prendeu fogo em 1871, ela prendeu fogo, foi totalmente destruída, ficou só uma igrejinha, e a cidade foi totalmente reconstruída. E como ela foi reconstruída em 1871, começou a reconstrução, ela foi já pensada em acessibilidade lá naquela época. Então, Chicago é totalmente acessível, não tem nada que não funcione. Inclusive no inverno de Chicago, né, que faz muito frio, chega até a menos 20 graus algumas vezes, as portas de vários restaurantes, farmácias, MPM que a gente vê, não digo portas que abrem para o lado, aquelas de puxar mesmo, chega perto dela, só você encosta o braço, a porta abre sozinha. E as portas são super pesadas. Todos os museus lá são acessíveis, todas as praias são acessíveis, enfim, é um paraíso. Inclusive eu fiz um curso de tecnologia lá também, muito bacana, também foi tudo acessível, já com tecnologia assistiva e tudo que eu precisava. Então a cidade do meu coração no mundo é Chicago. Voltaria muitas vezes. Outra coisa, Key West, Estados Unidos também. Quem não gosta, né, de tomar uma cervejinha na beira da praia, comer um camarãozinho? É verdade? Quem não gosta? Nós cadeirantes, então, também adoramos. Nós também, pessoas com deficiência, adoramos estar numa praia. Mas, infelizmente, a maioria das praias não tem acessibilidade. Muitas delas têm umas dunas gigantes, não tem, às vezes tem um deck quebrado, alguma coisa para passar. Mas lá nos Estados Unidos, voltando, a maioria das praias lá tem uma esteira que anda na areia que facilita a acessibilidade da cadeira de rodas. Isso facilita muito. Mas do que adianta a gente chegar na praia e não poder tomar banho? Porque ainda mais que uma vista linda dessa, com o mar carimbenho, tu acha que eu não queria estar ali também tomando banhozinho de mar? Porque as pessoas pensam assim, acessibilidade até um certo limite. Ah, vou botar o cadeirante na beira da praia. Tá, mas qual é a graça de ir na beira da praia com calor de 40 graus para tomar um banho de mar? Então, hoje em dia, felizmente, muitas praias nos Estados Unidos já virou lei, tá? Lá tem que ter acessibilidade para tomar banho de mar. Que são aquelas cadeiras anfíbias que bota o cadeirante e leva para dentro do mar, junto com a ajuda de salva-vidas. Aqui no Brasil, confesso para vocês que já melhorou muito isso, mas muito mesmo. Aqui nas praias do sul, ainda tem algumas que têm época de veraneio.
Mas Santa Catarina já está melhor. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, ali em Atlântida, Capão, tem no verão alguns projetos, banho de mar para cadeirante, para fazer mídia, alguma coisa. Só que, por exemplo, se dá um feriado agora aqui de novembro, dá um calorão, cara para praia, não tem como tomar banho de mar. E não tem nem como chegar na praia, porque o projeto é só no verão. Então é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eu trouxe essa foto para tratar um pouquinho disso. Essa foto eu acho muito bacana, tá? Ela é no Parque Bela Vista, em Santiago, no Chile. O Chile realmente me surpreendeu positivamente. Eu fui no escuro para o Chile, porque eu dei a googleada lá e não tinha muita informação. Mas resolvi arriscar para trazer para os meus leitores. E lá, o transporte público, diferentemente de Paris, que é uma cidade de primeiro mundo, funciona perfeitamente. As estações são todas acessíveis, os museus são acessíveis, o povo é muito educado e as ruas são bem largas para andar com a cadeira, a calçada é muito boa também. Não só para cadeirante, como para pessoas cegas também. E essa escada retrata um pouco de quando a pessoa quer incluir, ela consegue. Porque vocês podem ver que onde tem os degraus tem uma rampa. Isso é uma inclusão, isso é uma escada inclusiva. Basta um pouco de força de vontade, um projeto arquitetônico tão simples, em espaços abertos, públicos, né? Por que não tem mais isso aqui? Vocês em Porto Alegre conhecem? Talvez agora na hora ali deve ter alguma parte assim, eu não tenho 100% certeza. Mas é difícil de encontrar. Essa escada, por exemplo, eu poderia subir pela rampa e a minha esposa pelos degraus, juntos. E isso é inclusão. Todo mundo tem direito. E agora, para finalizar, né? Essa é a última foto que eu acho muito bacana. Não sei quem foi para o Canadá já. Mas eu fiz uma das minhas últimas viagens, agora antes da pandemia, agora eu vou retomar. Foi para Rock Mountains, no Canadá, em Alberta. Eu fiz vários quilômetros pelas montanhas, conheci vários lagos incríveis. E mesmo sendo frio, porque o Canadá, né, eu fui no verão, porque vocês sabem que eu não gosto de frio. Eu fui no verão e mesmo assim consegui ver as montanhas com as neves, a paisagem é incrível e os lagos são lindos mesmo, tá? E o Lake Louise era uma vontade que eu tinha muito de conhecer. Só que eu imaginei a mesma coisa, vou chegar lá, não vai ter como. E pela minha grata surpresa, cheguei na beira do lago, vocês podem ver na foto. Claro que ali tem uma pedrinha meio íngreme, mas dá para chegar. Ainda tem toda uma calçada em volta do lago, dá para acessar. Essa foto, para mim, retrata muita coisa. Ela me dá, tipo, paz, uma sensação de liberdade incrível, uma sensação de realmente me sentir incluso dentro de tudo. Então, toda vez que eu estou meio cansado, eu boto lá no meu papel de parede essa foto e ela me acalma. Ela traz uma coisa muito boa, assim, que realmente a gente, quando quer, a gente consegue. Entendeu? Basta querer. E agora, a noite dos sonhos. Vocês olhando essa foto, sem não me conhecesse, o que é a primeira coisa que vem? Só pode ser milionário. Tá com uma loira dessa, só pode ser milionário. Cadeirante não namora. Cadeirante não transa. Quem dirá casar? Mas, graças, mais uma vez, ao uso da transformação digital, através do aplicativo de namoro, quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? Pois é, na pandemia, estava um belo dia lá na minha casa, eu tinha recém me separado, eu quero saber, eu vou arriscar a tal do aplicativo de namoro. E mandei uma mensagem para certa pessoa, só que a minha namorada na época, que é a minha esposa hoje, morava em Bento Gonçalves, ela é da Serra Gaúcha, bem no frio. Uma coisa que, até aproveitando esse gancho, que eu esqueci de falar antes, quando vocês olham um cadeirante na rua, é porque a cidade é acessível. Quando vocês não veem nenhum cadeirante na rua, é porque não é acessível. Bento Gonçalves não é acessível. Nada. Nada acessível. A Kelly, que é minha esposa, não sabia nem que era uma cadeira de roda quando me conheceu. Então, é isso aí. Conheci ela no aplicativo de namoro, mandei mensagem. Daí eu aproveitei a desculpa da pandemia, porque ela falou, não, vamos nos encontrar. Eu, não, vamos segurar um pouquinho, cara, fica em casa. Vamos usar os protocolos de segurança. Não, mas vamos lá, vamos se mandar, não, espera mais um pouco. Nisso, né, eu fui pensando como é que eu vou falar para ela que eu estou cadeirante agora.
Foi um desafio. Daí eu, vou usar uma tática, né? Sou desenvolvedor, programador, tem que ter uma carta na manga. Mandei para ela um WhatsApp, falando por voz. Kelly, já viu aquele filme Como Eu Era Antes de Você? E ela, não vendo. Deu, tá, então faz o seguinte, olha esse filme, depois a gente conversa. Daí foi ela lá, o filme, olhou com a mãe dela, hoje minha sogra. Um pouco depois ela me liga. O que tem, Fê? Que ela me chama de Fê. O que tem, Fê? O que tu achou dela? Pra mim não muda nada. A gente já tava falando isso, acho que fazia uns 3 meses. E ela disse, eu já tô apaixonado por ti. Eu não enxergo a cadeira de roda. Eu enxergo o Fê. Eu enxergo o Felipe. Então pra mim isso não faz diferença nenhuma. Nisso o coraçãozinho velho que não aguentou, né? Foi difícil. Daí, pra piorar as coisas, ela disse, agora não quero mais saber, nós vamos encontrar. Nisso ela veio no meu aniversário, fazer uma surpresa. Foi em agosto de 2020. E desde que ela chegou na minha casa para bater na porta, fazer uma surpresa, a gente está junto até hoje. Não nos divorciamos mais. Nisso, veio o casamento, né? A gente não se separou nunca mais. Casamos agora, em fevereiro desse ano, depois da pandemia, teoricamente, né? A pandemia ainda está aí. Mas a gente foi bem rápido, eu sei. Mas como a gente não tem tempo para perder, né? A gente arriscou e a gente sabia o que a gente queria. Afinal, a vida é uma só. Então a gente não pode deixar para depois o que a gente pode ter vontade de fazer. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês para retratar um pouquinho disso que a gente conversou até agora.
depois do vídeo, que deu uns probleminhas técnicos aí, mas acho que deu para passar a mensagem que eu queria, né? Chegou a hora do Q&A, né? Perguntas e respostas, não sei se alguém tem alguma aí. Pode ser de qualquer assunto, trabalho, pessoal. Fiquem, não se acanhem. Esse é o momento. Oi, Tudo bem? tranquilo? Meu nome é Jonas. Na verdade, eu gostaria de saber um pouquinho sobre o teu blog. Fiquei com uma dúvida ali. Com certeza, a tua ideia não é tirar a estrelinha lá do hotel que não tem recurso suficiente para te receber. Uhum. E eu queria saber se em algum momento assim, tu já percebeu que aquele lugar que não conseguia te atender, depois de um tempo tu voltou lá e tu viu que conseguiu. Sim, excelente pergunta. Teve um hotel aqui na Serra Gaúcha, em Gramado ali, que se chama Winderham, que é de multipropriedade, mas eu cheguei a me hospedar lá algumas vezes. E que nem eu falei, a mesma coisa da praia, se reflete também para a piscina. E muitos hotéis têm vou fazer acessível para chegar na piscina. Só que chega até a área da piscina. Mas aí como é que eu vou entrar na água, por exemplo? Entendeu? E esse hotel, ele comprou um equipamento que é tipo uma cadeira automática que eu sento nela e com um controle remoto ela vai abaixando e bota dentro da água. Então, foi uma evolução. Inclusive, semana passada eu estava no Rio de Janeiro fazendo um review no Fairmont, Copacabana, e eles também tiveram esse mesmo hotel espetacular, 5 estrelas, só que tinha o mesmo problema. Tinha vista linda, maravilhosa, só que o cadeirante não tinha como ir para a piscina. E depois da minha repercussão que deu no site e no Instagram, eles já entraram em contato com a gente dizendo que vão comprar esse equipamento também. Costuma marcar o local assim? Não, eu não aviso, eu vou de surpresa. Não, eu digo marcar assim. Sim, marco sempre. E a gente nunca avisa, por exemplo, é uma coisa totalmente genuína, porque tem muitos que nos procuram até para fazer propaganda, e a gente não aceita esse tipo de coisa porque os reviews são autênticos mesmo, sabe? Porque não adianta eu chegar lá e o cara saber que o seu site daí vai atender diferente, aquela coisa toda, não, a gente sempre nem avisa nada. Só depois na publicação fica sabendo. É isso aí. Obrigado. Fica fácil, eu que agradeço. Luiz, prazer, sou o Felipe. Queria te dar uma notícia legal. Eu sou de Bento, mas Que legal. sei que o problema é grande, né? Mas dia 2, 3 e 4 de dezembro, nós vamos fazer o primeiro Startup Week, vai ser em Caxias do Sul. Que bacana. 100% acessibilidade. Ó. 60 PCDs vão ser convidados no Brasil todo. Ó. Certo? Eu estou te fazendo um convite agora para os mentores, certo? Em dezembro. Com certeza. A Cereais, que é uma startup, Claro. seria o Tinder, né? Sim. Na realidade, Tinder dá empregabilidade, gente, calma. A PCDs, que bacana. a Letícia Francisco, ela esteve conosco ontem, né, na Mercopar, e a gente fez o anúncio lá das empresas, as indústrias, enfim, que estão lá para que possam colocar os seus colaboradores, né, no PCD para poderem participar, e a gente sim pensar a acessibilidade de uma forma real, né, que ela aconteça, seja na serra, seja nas capitais, aonde for, precisa acontecer. Então, uma pergunta, um convite, certo? Então, dia 2, 3 e 4, nós te convidamos para ser os mentores, então, do primeiro Startup Week Acessibilidade no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. É muito perfeito. Vai ser bom. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar qualquer tipo de pergunta. Eu vou falar depois. Olá. Muito show, muito legal mesmo. Obrigado. No mercado, eu queria saber, assim, no dia a dia de vocês, assim, como casal, quando vocês andam na rua, as pessoas, quando vocês andam na rua, você sente, assim, as pessoas julgando ou sendo maliciosas, e se isso mudou nos últimos
20, 40, 30 anos? Tá. Qual é essa percepção? Excelente pergunta. Eu vou passar para a Kelly, que é a minha esposa, para ela responder do lado dela. E depois eu falo a minha visão. Eu vou falar a minha primeiro. Na verdade, né, como eu sou cadeirante muito tempo, passei na adolescência, sim, tem muita gente que já melhorou, tá? Já melhorou a questão de, inclusive a globalização, a mídia, filmes, tudo isso já melhorou. Já tive episódio de eu sair com a namorada e falar, como ela é parecida contigo, né? Ela é tua irmã? Eu não, meu namorado. Às vezes é melhor ficar quieto do que fazer uma pergunta idiota, né? Mas as pessoas perguntam, tem. Que nem aquela folha do seu quarto milionário, é verdade. Entendeu? Até meus amigos brincam comigo, você deu golpe, né? Mas é meus amigos. Mas enfim, acontece. Eu vou deixar para a Kelly responder, que ela, melhor do que ninguém, sabe responder para você essa pergunta. Sim, muitas pessoas ficam observando, né? E às vezes a gente segue vai, né? Vai tranquilo. Mas assim, os perrengues que a gente passa, por exemplo, assim, ó, a luta de cancelar, se chegar um Uber, cancelar na nossa frente, assim, e foi embora. Vai ser difícil pegar um Uber hoje. Então, assim, às vezes é bem chato, como esse exemplo, né? E também, às vezes, eu noto, quando a gente está chegando no shopping, ou coisa do tipo, a gente faz passeios com os dois, assim, e quando eu vou ajudar ele para entrar no carro, sair do carro, muitas pessoas, às vezes, a gente acha que está olhando, assim, mas não, às vezes elas não sabem como agir, às vezes algumas estão no garagem e chegam, posso te ajudar, que ajuda, sabe? Então, eu noto também que a necessidade, às vezes, de aprender mais como chegar ou como, né? Então, quanto mais a gente normalizar, eu digo isso, né? Quanto mais a gente ser uma geração que a gente passa para as crianças, passa para os adolescentes, né? Que esse assunto da inclusão seja mais forte, a gente vai estar criando uma geração totalmente inclusiva, né? Onde aquela mãe que está em casa hoje, por exemplo, se ela assistisse uma palestra dessas, ela ia ter uma certa felicidade, assim, né? De pode, eu vou incentivar ele, eu vou fazer ele para frente, estudar, sim, vai estudar de ônibus, vai ter emprego diferentes e vai. Tem muitas mães que nos chamam assim no Instagram, né? Vocês me encorajam o meu filho, porque ele está indo para a adolescência e às vezes eu não sei como agir. Aí eu conversa com ela e diz: não, incentiva, deixa, não, deixa eu namorar, deixa. Daí, então, isso é gratificante, sabe? Porque ela diz: às vezes eu tenho coragem e às vezes eu tenho segurança, medo de largar do que ele sofre. Né? Então, quanto mais a gente se preparar essa nossa geração, né? Melhor eles irão se sentir. Então, claro, Mas é isso aí, tem bastante preconceito sim, tem muita gente preconceituosa, mas já melhorou bastante. E a Kelly nem dá bola. Ela dá meu sorrisão e tipo, dá um beijo na boca e já era isso. Parabéns, Luiz. Maravilhosa história Capaz, de amor também entre vocês. Coisa linda a gente ver isso. A gente fica emocionado aqui. Obrigado. Tudo que tu fizesse aqui. Obrigado. Tu mostrou para nós aqui muito de as viagens que tu faz no mundo e que para ti Nova York é um paraíso. Mas falando aqui, principalmente do Brasil, né? Mas eu não quero falar das cidades, e sim dos locais. Hospital, prefeitura, órgão público, escolas, né? Onde estaria mais de acordo, né, com o que tu desejas, com todos desejam. Inclusive, eu tive uma curiosidade aqui inclusive no nosso caldeira aqui, o que tu viu aqui, para que a gente pode melhorar e tudo. Então, no geral, assim. Ótimo. Qual é o teu nome? Wilson. Ótima pergunta. O Brasil já melhorou muito. Eu costumo dizer que o Brasil evoluiu mais de 50% desde que eu estou cadeirante. Fazem 30 e poucos anos já. Antigamente, Porto Alegre não dava para andar nas ruas. Hoje tem algumas calçadas que a gente já consegue andar.
Mas que nem até eu tenho no meu Instagram lá, a minha calçada é a meio da rua. No Brasil, essa é a minha frase. Infelizmente, a Kelly sabe disso, depois que ela começou a conviver comigo, muitas vezes a gente tem que andar na rua porque as calçadas não têm acessibilidade. Se tem uma calçada que tem, a outra não tem. É buraco, enfim, é muito mais fácil para a gente andar no asfalto. Tanto que a gente brinca, se toda a calçada fosse um shopping, seria o paraíso cadeirante. Porque realmente é difícil. Porque além de ser buracos, às vezes é toda torta. Então é bem complicado. Em termos de faculdades, todas aqui no Rio Grande do Sul são acessíveis, eu pude visitar todas, tá? Todas são bem acessíveis, hoje em dia não tem problema nenhum, tanto de banheiro, salas de aula, enfim. Inclusive eu trabalhava na Tecnopuc também, lá também era tudo acessível. Hospitais, a maioria que eu conheço também não tem nenhum problema, né? Porque se o hospital não for acessível, daí fica um pouco mais complicado. Mas o que sempre é importante para o cadeirante, principalmente para o CD, é que tenha pelo menos um estacionamento, porque facilita muitas vidas. Falando, por exemplo, de estádio de futebol, isso aí, tem gremistas colorados, eu já fui nos dois, né? A arena, por exemplo, tu desce, chega no estacionamento, desce o carro, sobe o elevador, e tem acessibilidade perfeita. Porém, a arena foi construída, né, do zero. O Beira-Rio foi remodelado. Então tem um pouco mais de dificuldade, só que os dois são bem acessíveis. Mas falando aqui do Caldeira, que eu pude observar hoje. Primeiro, achei incrível o Caldeira. Maravilhoso. Dei uma volta ali, aí deu uma voltinha comigo. Agora há pouco, antes de vir cá, fui no banheiro, fica perfeito também, tem banheiro acessível. A única ressalva que eu deixaria, que é a mesma questão que tem em algumas cidades do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, é a tal das pedrinhas portuguesas. Aquelas pedrinhas portuguesas para cadeira de roda e para quem anda de muleta ou pessoa cega é nada boa. Mas é a única ressalva, mas pelo fato de ser um prédio que está sendo remodelado e tudo mais, em termos de acessibilidade dentro do prédio, funciona perfeito. Elevador, banheiro, acesso, né, em todas as empresas, então achei bem bacana. É só a única ressalva seria isso para dar um plus, assim, no caso. Mas nada que impeça de circular com a cadeira, né? Isso aí. Vamos lá, pessoal, aproveita, mais uma perguntinha aí. Eu tenho uma. Vamos lá. Não precisa de outra. Vamos lá. Não, dá para escutar, dá para escutar. Foi um prazer te conhecer. Igualmente, mano. Não sabia que tu gosta do Grêmio, do Grêmio. Deixa claro. Mas a gente, como sociedade, a gente é muito segregador. Tudo que é diferente do que a gente está acostumado, Assusta. A gente acaba ou assusta, ou a gente deixa claro. A gente vê um depoimento tão maravilhoso, ou a gente vê um vídeo desse na internet, em casa, chora, etc. E depois esquece que isso acontece no dia. Exatamente. Como que é o processo, como foi o processo de encarar esse tipo de segregação que a gente faz, né? E de onde vem a força para dizer, não, eu vou dar a volta por cima. Porque nem tu começou a palestra dizendo, eu posso fazer o que eu quiser. Ótima pergunta, tá? Excelente pergunta. Bom, primeiro, essa resiliência eu tenho, acho que, mesmo não sei se eu fosse cadeirante ou não PCD, acho que vem da minha natureza. Mas muito tem da minha família. Porque meus pais sempre acreditaram, minha mãe sempre me dizia, vai lá que tu pode fazer, entendeu? Sempre me incentivava. Quando ela soube que eu ia ficar cadeirante, que no meu caso não foi da noite pro dia, ela já sabia que eu ia ficar cadeirante devido à minha patologia. Ela meio que preparou a minha vida para isso, entendeu? Ela foi conversando comigo, daí, tipo, operei a perna, fiquei de gesso, sei lá, quem sabe a gente aluga uma cadeira de roda agora, vai ser mais fácil para tu caminhar, porque eu caminhava já com dificuldade antes de passar para a cadeira de roda. E é verdade, porque a cadeira é legal, daí nisso tem a família, teve meus amigos também, foram fundamentais. Eu tenho amigos desde o tempo do colégio até hoje, amigos de infância também, que foram incríveis comigo. E eles, quando eles falam para mim, para eles eu sou normal, tipo, entre aspas, né? E quem não conhece, fica olhando primeiro o que a pessoa enxerga, a cadeira. Depois enxerga a pessoa que não é na cadeira de roda. E isso é para qualquer patologia. Até eu, quando vejo uma pessoa diferente na rua, eu dou uma olhadinha, a gente vê que aquela olhadinha, isso é normal do ser humano, né? É a tal da curiosidade. Mas quando tu conhece mais de perto, isso vai meio que rompendo as barreiras. Isso vai muito da pessoa. Minha irmã mesmo fala que eu sou muito mais corajoso que ela, não é verdade? Que eu meto a cara e vou pro mundo. Isso é uma característica minha. Muitos não eu escutei, mas ela sempre falou uma coisa pra mim. O não tu já tem. O resto tu tem que ir lá e tentar. Mas medo das vezes, dá medo, às vezes dá raiva, acontece. Só que hoje em dia eu tô mais maduro,
eu tento administrar melhor as situações e, tipo, entender, né? A gente tem que entender. E tem que mostrar e explicar até que para as pessoas vai chegar uma época que eu espero que seja normal algumas coisas, né? Não precisa mostrar tanta coisa. Mas é isso aí, mais ou menos isso. Desafios a gente tem todo dia, mas é muita resiliência e eu gosto muito de explicar, entendeu? Até por isso que eu criei o blog, a palestra, coisa do tipo, para a gente fazer uma educação inclusiva que vai, eu espero que com o futuro melhore, que as pessoas saem daqui, reflitam um pouco tudo que a gente conversou e tentar enxergar com outros olhos para transformar vidas, né? É isso aí. Capaz, eu que agradeço. Mais uma perguntinha? Então, tá bom. Queríamos agradecer ao Luiz pela palestra, por todo o aprendizado. Pode passar aí. Tenho certeza que a galera gostou demais. Agradecer a vocês também pela presença, pela participação. A gente preparou um mimo para vocês. Ah, capaz. Um agradecimento, né? Não precisava. Todo o material preparado para Tá a gente. vendo? Olha só aí, ó. Ó, beleza. Não deixe de coisa de vocês aqui. E eu vou passar o papo para cá. Muito obrigado pelo mimo, adorei. Acho que é realmente agradecer também ao poder, agradecer a presença, prazer conhecer vocês da história. Eu emocionei bastante também, várias. Mas, incrível. Obrigada por compartilhar, obrigada por estar aqui. E aproveitando o gancho da pergunta, acho que a gente está sempre também aberto para dar conselhos, dicas, consultorias. Caldeira também precisa se adaptar em alguns sentidos. Com certeza. Então, toda percepção também é muito válida para a gente. Tá bom? Tá Gente, bom. obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Só um pouquinho, eu que agradeço você, né? Eu sempre gosto de errar com uma frase, né? Então, assim, ó, vamos ser gentis, vamos ser amorosos, vamos nos ajudar mutuamente, tornar a gente da mudança, tá? Essa é uma frase do Vai Poder, eu acho muito inspiradora. E sigam lá o Passageiro sobre Rodas, que é o meu blog de acessibilidade, e o Passageiro de Primeira também, que é onde eu faço mais viagens bacanas. E muito obrigado mais uma vez pelo tempo de vocês, tá? Para escutar um pouquinho da minha palestra.